Tô. Obrigada, gente. Então, vejam bem, qual que é a conjuntura que nós estamos? Uma conjuntura de crise fabricada pelo Banco Central. Uma crise fabricada desde lá de trás. Aquela queda do PIB de 7% em 2015 e 2016 foi provocada pela política monetária do Banco Central. E ele continua repetindo isso. Olha essa manchete aí do Correio Brasiliense com essa frase: você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Isso, gente, é intencional. Nós fizemos uma live, eu e Rodrigo, com esse texto, com essa matéria, dissecando essa matéria. Antes, nós já tínhamos feito também uma análise, essa matéria já tinha sido comentada naquela outra live ali, quando o Banco Central elevou a Selic para 13,75 e anunciou que pode aumentar mais, tá? A farra dos juros, gente, quem está pedindo a palavra, eu vou pedir que calma para deixar para falar no final, tá bom? Para a gente dar sequência aqui na lógica da apresentação. A farra dos juros que o Banco Central está fazendo, sob a falsa justificativa de controlar a inflação, está arrebentando com a economia brasileira. E quem é que está definindo a Selic? Reuniões secretas lá com banqueiros, como a gente provou na época da CPI. Tem até um link ali, depois essas telas vão ser enviadas para todos, que vocês podem ver esse artigo. Né? E com a inflação nas alturas, a população está extremamente sacrificada. Eu pus esse recorte aí de 78%, mas já saiu uma nova pesquisa de 80%. E o Brasil virou paraíso de rentista, enquanto as famílias estão aí sacrificadas e também as empresas quebrando, né? O Banco Central gasta, segundo, olha essa tabela aí que vocês estão vendo na tela, é foto de um relatório do Banco Central. Esse título aí, elasticidade da líquida do setor público e da dívida bruta, isso aí é uma foto do site do Banco Central, tá? Olha aí, aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, 34,9 bilhões. Olha o rombo. Quando o Banco Central aumenta o juro, ele não está nem aí se tem dinheiro ou não tem para pagar. Por quê? Vai lá e corta tudo para pagar. Não é? Subjuro não controla a inflação que existe no Brasil. O Banco Central elevou a Selic para 13,75. Deixa eu só pedir um segundo aqui, gente. Eu tenho que mandar uma para a nossa secretaria aqui. Aqui à direita. Isso, Então, desculpa, gente, que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, gente, subjuro não controla a inflação que existe no Brasil, que é provocada por preços administrados. Para resolver o problema, tem que enfrentar o preço de paridade da Petrobras e não subjuros. Subjuro vai fazer baixar o preço do combustível? Claro que não. Vai fazer baixar o preço dos alimentos? Claro que não. Então, a população está duplamente sacrificada. Está sacrificada pela inflação e está sacrificada pelo aumento dos juros. E quais as consequências desse modelo que prioriza o rentismo? Queda do PIB, tá? E aí, gente, em vez de colocar os gráficos que normalmente a gente coloca, eu vou colocar notícia de jornal, tá?
porque uma das críticas, né, da auditoria cidadã, dessa mágica, né, que mágica? Olha aí, o que a gente denuncia está estampado nos jornais, por isso que estão nos atacando, está na cara a centralidade do sistema da dívida, é inegável. PIB desacelera com o peso do juro alto. Vocês estão vendo aí? PIB perde força. Índice do próprio Banco Central mostra a retração da atividade econômica no país. O país está paralisado por causa dos juros. E aí, esse recortezinho embaixo aí que vocês estão vendo à direita, do próprio mercado financeiro, que o Brasil está crescendo menos que o resto do mundo, apesar da nossa pujança, apesar de nossas imensas potencialidades e privilégios, né? Porque o Brasil pode fazer 3, 4 safras por ano. O hemisfério norte fica metade do ano debaixo de neve e inverno pesado. Aqui não. Apesar disso, olha lá o que o próprio mercado financeiro fala. O Brasil continua crescendo menos que a média global, porque tem juro real muito alto, se comparado com o resto do mundo. Vocês estão vendo que o mercado admite isso. Por isso que a campanha do limite dos juros é tão importante, não é mágica, tá? Outra consequência, juro alto, a dívida explode. Os juros são a principal causa de crescimento da dívida. Mas o que a mídia tenta esconder? Tenta dizer que não, que o gasto social é que é responsável, que servidor público é que dá rombo no Estado, que aposentado é que dá rombo, não é isso que eles falam? Para justificar mais cortes, mais contra-reformas? Então, essa é uma das lutas que a Auditoria Cidadã vem fazendo diariamente, como esse card que vocês estão vendo aí, ó. A dívida cresce por causa dos juros e mecanismos financeiros, e não devido aos gastos sociais, como a imprensa diz. Aí, todos os sindicatos representantes de servidores públicos que estão aqui podem usar isso como arma de luta, podem usar esses dados da Auditoria Cidadã como munição nas suas reivindicações, porque é um absurdo o que tentam fazer com o serviço público no Brasil, não é? Para quê? Para privatizar tudo e deixar a população sem o amparo do Estado, né? E agora, por causa da PEC, alta do juros já entra no radar do mercado. E todo dia sai matéria, efeitos da PEC na dívida pública, como se o Bolsa Família é que fizesse a dívida crescer. Não falam do aumento da Selic lá pelo Banco Central, que o próprio Banco Central fala que cada 1% é 34,9 bi. Então, nós estamos falando de um gasto, só desse último aumento que o Banco Central fez aí, essa indecência, de 2 para quase 14, nós estamos falando de um gasto de 410 bilhões de reais. 410 bilhões. Quantos Bolsa Família cabem aí? Que jornal que fala isso? Quem mais fala isso além da Auditoria Cidadã? Gente, eu estou colocando isso, não é para, sabe, vaidade, não. É para mostrar a importância dessa luta, que está muito árdua, está muito dura para nós. Nós precisamos de apoio de vocês e precisamos que vocês compartilhem o que a gente faz, porque está sendo muito difícil fazer o que a gente faz, contra toda a maré e praticamente sozinhos, tá? E está aí no jornal, ó, custo da dívida aumenta. Aumenta por quê? Por causa do juro, não por causa da Bolsa Família, não por causa dos servidores públicos e das aposentadorias, tá? Investimento público, então nem se fala, não, há anos não existe investimento no Brasil, tá? Outra consequência do modelo, cortes para alimentar o sistema da dívida. O Banco Central vai lá e aumenta o juro, de onde vai sair o dinheiro para pagar? Corta na educação, corta na saúde. E aí, olha as notícias, MEC, sem verba para pagar residentes, médicos residentes e bolsas. Essa notícia é de ontem. A Andifes, Associação dos Reitores, vê o desastre total. Saúde, a prioridade do país. Não tem orçamento.
bloqueio, esse último bloqueio, deixa o NB com contas zeradas. Quase todo dia a reitora está nos jornais aqui em Brasília, desesperada. Tá? Agora, tudo isso para pagar a dívida, e olha o que o próprio mercado fala da dívida. Olha o último recorte à direita. Trajetória da dívida é insustentável. O mercado já diz isso. E isso, hoje, várias entidades justificaram a ausência aqui, do FONACAT, porque estão lá discutindo o regime de previdência complementar, o FUNPRESP. Vocês devem ter visto a sedução que o governo fez para os servidores que têm direito à aposentadoria integral desistirem da aposentadoria integral e irem para o FUNPRESP. Vocês devem ter visto, tá? Só que o que acontece? E qual é a base do FUNPRESP? Título da dívida. E aí, o que o mercado está falando? A dívida é insustentável. Por isso que seduz... Gente, fundo de pensão privado e esses fundos que tentam empurrar a classe trabalhadora é para transferir para a classe trabalhadora o mico, tá? O mico dessa dívida insustentável. É insustentável, tá? Outra consequência desse modelo que prioriza o rentismo. A indústria está estagnada, tá? O PIB desacelerado, a juventude sem trabalho. O que vai ser do nosso país com essa juventude que não tem acesso à educação de qualidade, porque cortaram tudo da educação, e não tem acesso a trabalho? E o Brasil está entre os campeões do desemprego. O que cresceu aí foi trabalho informal, tá? Outra consequência, bancos com lucro recorde, né? Claro, o rotativo, em média, 400%. Algumas bandeiras de cartão de crédito, gente, está lá no site do Banco Central, mais de 1000%. Como é que a população vai pagar? Ela paga várias vezes a mesma dívida. E aí o jornal vem, inadimplência não para de crescer. Claro, a pessoa já pagou a dívida 2, 3, 4 vezes, não tem como pagar, não. Tá? E nessa conjuntura aí de falta de emprego e tudo mais, é isso que está acontecendo com o povo brasileiro. Mas o que está acontecendo com os bancos? 4 bancos que atuam no Brasil estão entre os 10 mais lucrativos do planeta. E essa notícia veio justamente quando se anunciou que o Brasil volta para o mapa da fome. Gente, é um soco na cara da gente, né? Lucro líquido dos bancos cresce quase 50% ano passado. Gente, um crescimento de lucro de 50%. Olha isso. Enquanto a economia toda definha, tá? Vamos lá. Outra. Enquanto o agro, que não é pop, não é top, não é nada disso, né? Acessem o artigo da professora Yamila e está no nosso site. O agro não é tech, não é pop e muito menos tudo. Tá? Batendo recorde de exportação. Olha ali o volume de exportação do agro em um mês. Em outubro agora, mês atrasado. 14,25 bilhões, tá? 14,25 bilhões em um mês. Biomas devastados, claro, né? Como é que esse agro está crescendo desse jeito? Acabando com as florestas, extraindo água bruta do solo, jogando veneno. E olha aí a notícia do Senado. Retorno do Brasil ao mapa da fome. Gente, esse modelo é insustentável, não dá. E aí, no meio disso tudo, né, nessa conjuntura aí que está estampada nos jornais, né, tem uma... Adriane, você podia fechar sua câmera, porque está deixando todo mundo tonto aqui. Você está movimentando e a câmera está assim, ó. Obrigada.
nessa conjuntura que está estampada nos jornais, o discurso de Lula colocou a dívida pública no foco. O que o Lula disse? Não podemos ficar guardando dinheiro para pagar juros a banqueiro. Vocês viram a fala dele? Lula foi às lágrimas quando ele falou da fome do povo. E aí, o que aconteceu? Chilique do mercado financeiro. O dólar em um dia disparou e a bolsa derreteu. Olha aí a manchete. E continuou, né? Mercado tem mais um dia de tensão. Incertezas da PEC estão no radar da dívida. Está vendo como é que eles tentam colocar, gente, colar, que a dívida estaria crescendo por causa do Bolsa Família? E quem é que está falando que não é isso? Vocês veem alguém mais falando nisso, a não ser Auditoria Cidadã? Vocês veem alguma outra publicação, em algum lugar, falando o que está fazendo a dívida crescer são os juros? O que está fazendo a dívida crescer é a remuneração da sobra de caixa dos bancos pelo Banco Central. É o escandaloso swap, que o Banco Central joga rios de dinheiro para o mercado financeiro. Olha, haja visto o lucro dos bancos. Não, gente, está tudo escancarado. E aí, o que acontece nesse momento? Em que o próprio Lula coloca aí a dívida no foco. Ataque para a Auditoria Cidadã. Carta de professor da UNB, de economista, fala que o que a Auditoria Cidadã faz seria uma mágica. Ou seja, eles não vêm para o debate. Por quê? O que eles vão falar diante de todas essas notícias estampadas no jornal e do que a gente fala? Não dá, gente, para esconder mais. Não dá. Então, o que eles fazem? Desqualificam o trabalho da Auditoria Cidadã. Tá? Numa atitude, além de vergonhosa, né, em vez de atacar essa política econômica, em vez de atacar a ganância dos bancos, vem atacar um movimento social que vive 90 e tantos % de voluntariado, numa correlação de forças brutalmente, assim, brutal a diferença de correlação de forças, né? Mas a gente está aí. Fomos atacados, fiz live sobre isso, peço a vocês que divulguem ao máximo, que assistam, não é? Que coloquem, divulguem esse link aí desse artigo, de que a Auditoria Cidadã propõe investigação concreta, auditoria, limite do juro, e isso não é mágica, tá? Bom, aí vem toda essa pressão sobre o governo eleito de ter que se submeter a uma PEC, a uma emenda constitucional para pagar a Bolsa Família de R$600, um benefício que já está sendo pago hoje, mas não foi colocado devidamente no orçamento 2023. E aí? Precisamos de PEC. E vocês estão vendo o que o governo está passando no Congresso. Teve que apoiar Arthur Lira para a presidência da Câmara e mais uma porção de coisas, né? Olha o que saiu no jornal esses dias. O relator da PEC falou: o senador disse que houve excesso de arrecadação em 2021 de 300 bilhões. Excesso, gente. Arrecadamos mais do que o previsto na LOA. Em 2022, está previsto 270 bilhões de arrecadação a mais. E olha o que está no jornal. Todo este recurso vai para o pagamento do serviço da dívida. Vocês estão vendo que não tem como esconder, que eles mesmos deixam escapulir? Eles mesmos deixam escapulir que o problema não é o Bolsa Família, o problema não é servidor público, o problema está no serviço da dívida. Olha que importante esse recorte aí. E a Auditoria Cidadã na luta. Pus um post aí, ó, para pagar a Bolsa Banqueiro,
que é a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, não precisa PEC. Mas para garantir o Bolsa Família aos mais necessitados, aí, né? Olha o que está acontecendo. E mais, nós temos mantido trilhões em caixa há anos. Chegamos a 4,6 trilhões agora, o último dado disponível aí, 31 de outubro. Quase 1 trilhão e 600 na conta única do Tesouro, 1 trilhão 250 no caixa do Banco Central, remunerando diariamente bancos com essa Selic aí de quase 14%. Isso que é rombo. E 1 trilhão 740 em reservas. Todo esse dinheiro, gente, está na gaveta, parado, para garantir o pagamento do rentismo. E tem ainda excesso de arrecadação. E o povo passando fome. E o Estado sendo desmontado. E servidor público sem reajuste aí há quantos anos? Sequer reposição inflacionária, tá? A centralidade do sistema da dívida é incontestável. Além de consumir cerca de metade do orçamento federal, está por trás das contrarreformas, da Previdência, da administrativa, está por trás das privatizações, toda entrega de patrimônio público, tudo isso que vocês estão vendo acontecer na Petrobras, entregando refinaria, entregando vários ativos, entregou a Eletrobras, e Porto de Vitória já foi, estão querendo entregar agora o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Olhem a justificativa, equilíbrio fiscal, pagar dívida, está até na Constituição, gente, dinheiro de privatização só pode ir para pagar dívida. A dívida está por trás do teto, do contingenciamento de gastos, dos cortes que vocês viram aí, que eu mostrei as notícias. Então, assim, está escancarado, não dá para esconder mais. Por isso atacam a Auditoria Cidadã, que é praticamente a única que dá cara para falar isso claramente e mostrar os dados, tá? Fizemos na live que nós fizemos aí para explicar o ataque, nossa equipe, né, o Daniel, fez o recorte de um trechinho, notícias na mesma página. Fala do corte e fala do excesso de arrecadação. Essa outra que está a foto aí, de um lado fala dos cortes maiores na saúde e educação, e do outro lado fala do aumento do gasto com juros, na mesma página. Então, gente, tá fácil enxergar isso. Mas, mesmo assim, a mídia coloca na manchete, né? O problema é o Bolsa Família. O Bolsa Família vai aumentar a dívida, tá? Então, o trabalho da Auditoria Cidadã é essencial.